Inclusive, o próximo assunto é sério, mas eu vou abrir espaço já para o meu convidado também, né? Que é um convidado muito especial. Eu acompanho ele nas redes sociais, doutor Júlio Costa, médico ginecologista e apaixonado também, né, doutor? Apaixonadíssimo. Camila, te amo. Ai, que fofo! A gente abrindo espaço, tá vendo, ó? Doutor também é gente. Gente como a gente. Agora sim, boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. E por aceitar falar sobre um assunto tão sério. Por quê? Dor durante o ciclo menstrual não deveria ser normal, né? Em muitos casos pode ser sinal de uma doença que afeta milhares de mulheres, que é a endometriose. Isso pode comprometer a fertilidade, causar dores incapacitantes e às vezes leva anos para ser diagnosticado. Por isso a gente convidou o Dr. Júlio Costa para falar sobre esse tema tão importante. Eu convido você que está nos assistindo a participar também, se você tem endometriose ou se você tem dúvida, 988846107. Doutor, eu cheguei em você sem saber que eu tinha endometriose, né? Sim. A gente conversando, né? E veio a ideia das dores serem possivelmente de endometriose. E, de fato, era, né? E muitas vezes as mulheres atribuem algumas dores pélvicas com outros problemas, como intestino, bexiga, né? E acabam postergando o diagnóstico por não buscar um especialista, né? E a comunidade médica ainda não é tão atenta a isso e acaba atrasando, de fato, o diagnóstico. As mulheres podem levar de 7 a 10 anos para terem o seu diagnóstico e, às vezes, até no 10º médico que elas vão ter o diagnóstico correto do seu problema. E por que é tão difícil de diagnosticar? Porque ela é uma doença de muitas nuances, variedade de sintomas, né? Mas se tiver atenção ao ciclo menstrual, que for doloroso, dor na relação sexual, infertilidade e dor pélvica, deve sempre ser a primeira suspeita de endometriose. E daí sempre tem uma pergunta muito interessante, mas como que eu sei que a minha dor menstrual não é normal, né? Então, a menstruação, ela pode gerar uma cólica leve. Aquela coliquinha que dá assim, que você sabe, poxa, tá chato meu dia da menstruação, mas você faz tudo normalmente. Agora, se você já começa a ter que tomar remédio, o remédio não passa, ou você perde o teu dia porque está menstruado e não consegue fazer suas coisas, até um extremo de ter que ir num pronto atendimento, com medicação na veia, a chance de se ter endometriose é altíssima, já quase 100%. O senhor falou em infertilidade, porém, quando se descobre uma infertilidade, pode ser tarde demais. Aí tratar a endometriose não vai reverter a infertilidade. Então, isso. Como que pode ser prevenido isso? Então, o principal para qualquer doença, né, é o diagnóstico precoce e manejo adequado da doença. Então, quanto mais cedo você descobrir que tem e começar o tratamento adequado, você não vai permitir que a doença ela destrua ou danifique o sistema reprodutor, especialmente as trompas e os ovários. E que tipo de exames o senhor pede para fazer o diagnóstico? Aí é que tá, todo mundo é muito calçado em fazer exame, ultrassom, ressonância, eles são importantes para mapear a doença, dizer o quanto tem. Mas para dizer se tem ou não tem, é através da entrevista com os sintomas que a paciente me relata e o exame físico. Ali já é possível a gente fechar o diagnóstico da endometriose. E os exames, eles vão só mapear, dizer, olha, tem endometriose mais nesse lugar, como no intestino, no apêndice, tem uma lesão de endometriose de tal tamanho lá no ovário. Então, é só para mapear, dizer certinho onde está, que tamanho que tem. Mas para diagnosticar, não precisa nada, além da entrevista e o exame físico. E que tipo de medicamentos, né? O senhor falou em manejo. Como é feito o manejo da doença? Bom, o manejo da endometriose, gente, ele é bastante complexo de acordo com os sintomas e aonde a doença está afetando, mas basicamente, a endometriose gosta de um organismo em desequilíbrio. Então, se você tiver uma vida saudável, com uma alimentação não inflamatória, a prática de atividade física, o tratamento de todas as outras desordens do teu organismo, desde um hipotireoidismo até a obesidade, o sedentarismo, que também é uma doença, deve ser encarado dessa forma, e o bloqueio da menstruação pode trazer resultados fantásticos no tratamento da dor e você conseguirá viver muito bem com a doença. Quando o senhor fala em bloqueio da menstruação, significa pílula anticoncepcional e quais outros tipos de mecanismos? Aí, pergunta boa, Catherine. Todo e qualquer método que eu utilize para bloquear a menstruação vai ser excelente para tratar os sintomas da endometriose. A escolha não deve ser feita pensando em tratar a endometriose, e sim de acordo com o perfil da mulher. Então, eu vou escolher o método que vai melhor ser para você.
não em questão de endometriose. Então, nisso pode ser uma pílula combinada com estrogênio e progesterona, anticoncepcional tradicional, ou aquele anticoncepcionalzinho que a mulher toma enquanto está amamentando. Também é possível usar um DIU, pode-se usar aquele implante, o Implanon, vou falar o nome porque só tem esse, tá? E que ela implanta aqui no braço, que é um anticoncepcional também. Existem anticoncepcionais em adesivo, anéis vaginais. O que for bom para a mulher vai ser bom para tratar os sintomas da endometriose. Perfeito. A produção avisou que chegou uma pergunta, vai colocar na tela então para a gente? Olha, quero saber por que tenho muita dor e o que eu tenho que fazer para melhorar. Preciso operar? Pergunta da Marli Miranda. Obrigada, Marli. Marli, excelente pergunta. Não necessariamente todas as mulheres que têm endometriose precisam operar, tá? Obrigatoriamente a gente deve operar as mulheres que têm lesões grandes, afetando bexiga, intestino, apêndice, intestino delgado e os ureteres, que é a comunicação lá do rim com a bexiga. Se não tiver nesses locais e a mulher não tiver muita dor, o manejo clínico é o suficiente para tratar a doença e apenas basta acompanhar ela. Não tem necessidade de operar todo mundo. Perfeito. Doutor, a questão psicológica tem algum peso na questão da endometriose? Totalmente. Então, ela é uma doença que tira muito o rendimento da mulher. Os outros sintomas são cansaço, fadiga, uma névoa mental. Então, o desenvolvimento físico, mental e sexual da mulher com endometriose ficam muito prejudicados. Então, isso gera um abalo psicológico muito grande em todas as esferas da vida dela. O relacionamento pessoal com o marido, com a família, o trabalho, porque tem dor, não produz, tem que faltar, né? Socialmente, são mulheres que perdem muito o emprego, que faltam muito, então elas têm dificuldade de se alocar no trabalho. Então, para o profissional liberal também, mesmo que ela não seja CLT, ela vai ter prejuízo com isso. Então, a gente sempre tem que olhar também para esse aspecto da mulher, para ajudar a reabilitar ela física, mentalmente e psicologicamente para isso. Porque mulheres que têm um fluxo muito intenso, elas acabam tendo certos constrangimentos, né? Ela acaba, às vezes, passando por situações que é exposto isso e é uma coisa realmente complicada de falar. Agora, doutor, as imagens, mostrar uma cirurgia de endometriose não é fácil na TV. Mas o fato é que quando se fala em lesão, a gente pensa em algo grande, mas são coisas milimétricas, são minúsculas, né? E aí uma cirurgia, como que a gente sabe que ela foi bem feita, ou qual a segurança que não ficou nenhum ponto e que aquilo depois, posteriormente, possa continuar sendo um sintoma? Perfeito. Hoje em dia a gente só opera endometriose por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica. Então a gente tem uma visão magnificada, né? Então a gente está operando numa tela enorme e a gente consegue ir ampliando a área operada para que uma lesão inframilimétrica tenha um aspecto muito grande. Então a gente sempre tem a prática de fazer o que a gente chama de excisão, que é remover toda a lesão, né? Então, dificilmente vai ficar lesão na mão de um cirurgião experiente, porque ele já sabe como que a lesão se comporta, o quanto de profundidade ela tem, e você está vendo enquanto está fazendo. Aqui tem, aqui não tem, aqui fica, aqui sai. Perfeito. Chegaram mais mensagens? A produção vai colocar? Boa tarde, Keltrin. Doutor, eu tive isso há 25 anos, quando não se tinha muito conhecimento. Sofri muito, todo o ciclo menstrual parava no hospital, não podia ter filhos. Com o médico certo, operei e hoje tenho 2 filhos e estou curada. Mary, que bacana. Obrigada pelo seu depoimento. Bem, ela fala que há 25 anos não se tinha e ainda hoje não se tem o suficiente, né, doutor? Não tem. A endometriose ainda é muito subdiagnosticada e subtratada, né? São poucos os profissionais que são habilitados para isso. Não tem no sistema público de saúde uma assistência adequada para essa mulher em todas as esferas que a gente conversou. Então, tem muita gente com endometriose sofrendo ainda. É uma pena. É uma pena, e é por isso a importância, às vezes, se você tem essa desconfiança, pagar o médico particular, né? Se você não tiver plano, para tirar essa dúvida. Tem mais um WhatsApp para a gente dar uma olhadinha? Olha, tive grande prazer de me consultar com o Dr. Júlio, um excelente profissional, sempre disposto a tirar todas as minhas dúvidas. Um anjo que Deus colocou no meu caminho. Vivi, no meu também, tá, Vivi? No de muitas mulheres. Outra, Viviane, tive endometriose por 20 anos. Fazem 40 dias que fiz a esterectomia total. Espero ter resolvido o problema. É uma doença dolorosa e muito difícil de lidar. Vivi, obrigada por compartilhar também essa experiência conosco. Carol, só tenho a agradecer ao
Dr. Júlio Costa, por ter me ajudado a descobrir a minha adenomiose. É o melhor de todos, sem dúvida. A Carol trouxe ali um outro termo que também está relacionado à endometriose, né? Isso, é a adenomiose. É o mesmo espectro de doença. A única coisa que a endometriose é fora do útero e a adenomiose é dentro do útero. E a adenomiose que faz-se ter muito sangramento no período menstrual, tá? E aqui uma coisa importante que já foi colocada numa mensagem. A questão é que o tratamento da endometriose não é esterectomia, porque a endometriose é fora do útero, então não vai haver nenhum benefício para a mulher, em termos de dor da endometriose, tirar apenas o útero. A gente, inclusive, de fato faz, durante a cirurgia da endometriose, a remoção do útero, quando ele é doente, por adenomiose, frequentemente, ou por miomas, ou outros problemas uterinos que causam sangramento e dor nessa mulher. Mas é muito importante salientar para vocês, obrigado pela oportunidade de estar falando isso aqui na TV, que tirar o útero não trata a endometriose. Então, não vá fazer uma esterectomia pensando que isso vai melhorar e, inclusive, pode piorar a sua vida. Muitos médicos propõem esse tipo de tratamento para as mulheres e você não vai ficar bem depois, vai permanecer com dor. Como é uma decisão complexa, né, é importante, às vezes, consultar até mais de um profissional. Se você sentir, não tenho certeza disso, procurar mais um profissional. O doutor Júlio sabe, eu fiz a esterectomia, mas tinha adenomiose, tinha mioma, tinha uma série de questões, né, que era necessário, então, fazer a esterectomia. Tem mais uma mensagem para a gente colocar. Ananda, melhor médico, muito obrigada, doutor, pelo que fez por mim. Sem dores, outra vida, outra saúde. Ô, Anandinha, obrigada também pela sua participação. Aí é que tá, como a gente disse, é um assunto pouco falado, pouco diagnosticado, mas olha quantas participações em questões de minutos, né, doutor? Sim. Então, por isso a gente traz esse tema para você, mulher que está nos acompanhando ou que conhece alguma mulher e com certeza conhece no trabalho, na família, que passa por isso, para botar essa dúvida na cabeça e procurar um profissional e tirar todas as suas dúvidas. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Esse Dia dos Namorados, falando sobre endometriose aqui no Ver Mais. Obrigado. Muito obrigada.